Olá, revolucionários BIM! Hoje nós vamos falar sobre as premissas que o estudo preliminar de arquitetura em BIM deve conter. Então já curte esse vídeo, porque ele vai te ajudar demais no seu processo de aprendizagem e evolução em BIM. Bom, então vamos lá? Vamos falar sobre as premissas para estudo preliminar de arquitetura em BIM. Essas premissas, elas vão depender inicialmente da definição do uso pretendido para o estudo preliminar. O que significa isso? O que você pretende fazer com o modelo BIM no estudo preliminar. Geralmente, como eu citei anteriormente, para essa etapa, o ideal é fazer apenas análise das plantas baixas com o cliente, justamente porque é uma etapa que ainda tem muita modificação a ser feita, o cliente analisa, há uma troca para depois chegar numa planta baixa final. Não é aconselhável retirar orçamentos, extração de quantitativos do modelo nessa fase, porque ainda vai ter essas alterações, esse avanço do estudo preliminar, então isso não é aconselhável. Outra coisa também, não é aconselhável trabalhar já com vistas em 3 dimensões, porque você pode perder tempo, sendo que o projeto ainda está sendo criado. Tá bom? Então, essa é a primeira definição a ser feita. Baseado nisso, você vai precisar saber as características, algumas, características da construção. Ou seja, tá vendo que as informações, elas chegam devagar, elas são inseridas gradualmente no modelo BIM? E isso tem a ver com o nível de informação que é colocada a cada etapa de projeto, Então, falando do estudo preliminar, quais características que você vai precisar, principalmente? Você vai precisar ter uma noção da composição das paredes. Para quê? Para você saber a espessura final que essas paredes vão ter, porque isso pode influenciar na área útil dos seus ambientes. Depois você pode fazer ou não, a modelagem do terreno, se você já tiver o levantamento plano-altimétrico. Então o levantamento ele entra como uma premissa, como uma informação. E também, caso você opte por colocar os pisos, como a gente citou, se você quiser fazer uma planta mais humanizada, você também vai precisar da composição dos pisos. Mas eu vou mostrar aqui para vocês um estudo preliminar no qual eu não coloquei pisos e não é por isso que o estudo ficou incompleto. Primeiro foi feita a análise da planta baixa, considerando apenas as paredes, as aberturas e o layout em 2 dimensões. Veja aqui. Nesse caso aqui, a gente tem uma planta baixa na qual não foram desenhados os pisos, Foram desenhados, como eu citei, as paredes, layouts e aberturas. E por que a importância da gente saber a composição das paredes, Você vai precisar saber ali um pouco sobre o tipo de bloco para cada situação. Como assim, para cada situação? Às vezes, o bloco usado externamente na construção é mais espesso do que o bloco usado na parte interna, justamente para garantir acústica e outras características. Você também vai precisar saber as espessuras de reboco externo e interno, e vai precisar também ter uma premissa, para espessura de argamassa mais revestimento. Ah, mas eu não tenho essa informação, eu não sei quem vai construir, no caso, este projeto. No caso de você não ter essa informação, você busque ajuda com quem já construiu para pegar uma média, para você criar suas próprias premissas quando o cliente não te fornecer em fase de estudo preliminar. Só para você ter uma base de como tem sido feitas as construções e não começar do zero absoluto em relação a essas informações e chegar lá na frente você ter problema com essas espessuras totais, tá bom? Se você resolver colocar os pisos, você vai precisar da espessura do contrapiso de área molhada, espessura do contrapiso de área seca, que há uma variação, Porque você precisa estabelecer desníveis para essas áreas, claro, seguindo as normas também. E você vai precisar estabelecer uma espessura para argamassa mais revestimento. Mostrando aqui no modelo de estudo preliminar, vocês podem notar que a composição desta parede, que divide 2 suítes,
né? Que é uma parede composta aqui, no caso, por bloco de cerâmico, né? De 9 centímetros, mais um reboco interno de 1,5 centímetros de cada lado, vai ser diferente de uma parede que divide um banheiro com outro banheiro, porque essas paredes aqui já vão ter revestimento, então a espessura delas, mesmo o bloco sendo de 9 centímetros, elas vão ter uma espessura de acabamento maior do que essas de área seca. Ah, mas eu não quero colocar isso tudo de informação no meu estudo preliminar. Então, apenas pegue essas premissas e coloque a espessura total da parede. Você pode colocar parede de 12 centímetros? Pode sim, contanto que você raciocine que em algumas situações você vai ter espessuras maiores de parede, em outras situações você vai ter espessuras menores. Esse é o jeito correto de você pensar desde o início do estudo preliminar, já pensando nas características da sua construção e evitando problemas nas próximas etapas de projeto. Então, se eu pegar aqui mostrando para vocês agora a do banheiro, né? Como eu citei, a gente tem aqui, ó, em editar estrutura, o mesmo bloco de 9 centímetros, bloco cerâmico, porém, o acabamento, a espessura do acabamento do reboco faz toda a diferença na espessura final dessa parede. Então, enquanto as paredes que dividem as suítes têm 12 centímetros, as paredes que dividem banheiro com banheiro, por exemplo, têm 15. Notem que são 3 centímetros a mais que você não iria prever, né? Se você não tivesse raciocinado dessa forma, ia tirar 3 centímetros do tamanho, né? Da dimensão desse ambiente, né? E faz toda a diferença, principalmente quando você tem ambientes pequenos, tá bom? Então, aqui só para mostrar o que eu citei para vocês no início do vídeo, eu não fiz piso nesse estudo preliminar. E veja que nem por isso eu não tenho uma planta colorida aqui, né, em partes, e que dá para fazer uma análise total da planta baixa, né? Então, não necessariamente você precisa desenhar contrapisos e pisos nessa etapa de projeto, né? Fica a critério do projetista e do seu padrão de modelagem. O importante é garantir as premissas mínimas, ou seja, as informações mínimas do que você decidiu modelar. Decidiu modelar piso, preciso das premissas de piso. Decidiu modelar as paredes, né, que é o mínimo, preciso das premissas em relação às paredes, ok? Entendido? Espero vocês no próximo vídeo, espero ter agregado mais conhecimento e muito obrigada!